Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje nós vamos começar, né, retornar às nossas aulas em um assunto que ficou pendente, tá? Como eu coloquei no grupo, eu vou pegar os assuntos que ficaram pendentes e depois eu vou fazer uma geralzona, né, com tudo aquilo que cai mesmo na prova de vocês. Nós vamos começar falando, né, sobre a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. De certa forma, a gente precisa entender que são vertentes diferentes, né? A psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem, tá? Aí nós vamos ver, ó, que a psicologia do desenvolvimento, ela vem com as teorias do desenvolvimento, tá? Aquela que nós já vimos nas nossas aulas, como por exemplo Vygotsky e Piaget, tá bom? E as principais, né, as principais teorias de desenvolvimento presentes na psicologia do desenvolvimento provém de Jean Piaget, que é aquele desenvolvimento cognitivo, que ele entende que a mente ela vai passando pelos seus estágios, né, o sensório motor, o operatório concreto e o operatório formal, tá? São os nossos 4 pré-operatórios, né, são os nossos 4 estágios, perdão. Então a gente precisa entender isso daí, tá? E também me fala, na ênfase na interação com o ambiente e na construção ativa do desenvolvimento. Ou seja, a constância, o aluno ser ativo durante todo esse processo, tá? Então, essas são as principais teorias de desenvolvimento que sempre aparece para a gente, tá? É de Piaget, no seu desenvolvimento cognitivo, na mente, tá? Nos seus estágios, e também do nosso amigo Vygotsky, tá? E já diferente de Piaget, ele vem falando sobre o desenvolvimento sociocultural, ou seja, eu com o outro, tá? Quando eu falo eu com o outro, eu estou dando exemplo da interação social, tá? E aí ele me fala que a aprendizagem ela acontece mediante, ou seja, pelo seu contexto social e pelo seu contexto cultural também. E ele me diz também sobre o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal, o ZDP, tá? E a sua mediação. Ou seja, nós vamos ver no próximo slide sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal. E a mediação é o nosso papel como professor, o nosso papel como educador, da gente mediar essa criança, né? Mediar esse aluno à construção do seu saber. E eu entendi que ainda existia muitas pessoas que tinham dificuldade entender sobre a zona de desenvolvimento proximal. Com isso, preparei para vocês um resumo, um exemplo bem básico, onde vocês vão conseguir entender, tá? Compreender sobre o que é isso. Vamos lá. A zona de desenvolvimento proximal, ela é uma distância entre a zona do desenvolvimento real, ou seja, aquilo que eu consigo fazer de uma forma individual, tá? Ou seja, se a criança consegue resolver o seu problema de uma forma individual, e a zona de desenvolvimento potencial, é aquilo que ela vai resolver com ajuda, com auxílio, de alguém. Como eu dei para vocês também o exemplo de amarrar os cadastros, vocês lembram? Então, é basicamente isso, é aquilo que eu consigo fazer sozinho e é aquilo que eu consigo fazer com a ajuda de outra pessoa. E agora nós temos aí Erik Erikson, que muita gente não conhece, porém ele é extremamente importante também para esse âmbito da educação, porque ele traz o desenvolvimento psicossocial, ou seja, não só a mente, né, como Piaget, não só o social, como Vygotsky, mas ele junta os 2, ele entende pra gente que a pessoa ela passa por 8 estágios de desenvolvimento humano, ou seja, nós vamos encontrar nos estágios dele coisas que nós já passamos, até porque todos nós já tivemos a nossa infância, a nossa adolescência, tá. E o principal foco, né, é na construção da identidade e no papel dessas crises psicossociais. Vamos dar uma olhadinha, ó. Bom, no primeiro estágio, nós temos aí até 1 aninho de idade, que vem falando sobre a confiança e a desconfiança, tá? Nos seus 2 anos até os seus 3 aninhos de idade, nós vamos ter aqui a autonomia, a vergonha e a dúvida, tá? Nos seus 4 anos, seus 5 aninhos, nós vamos encontrar a iniciativa versus a culpa, tá? Nos seus 6 aos seus 11 anos, a indústria, a maestria e a inferioridade. Ou seja, isso aí todo mundo já passou, gente. Todos nós já passamos por isso. Nós vamos encontrar aos seus 12 aos 18 anos a construção da identidade e a confusão e difusão sobre quem sou eu, né? Sobre quem nós estamos nos tornando, tá? Deixa eu só dar uma apagadinha se ficou melhor.
para eu poder enxergar melhor, gente. Nós vamos ter aí, na fase jovem adulto, a intimidade, o seu isolamento, tá? E na meia-idade, a proatividade, a estagnação, ou seja, aquilo ali que eu já começo a dar uma relaxada, eu posso fazer, mas às vezes eu não quero, tá? E na velhice, a sua integridade e a desesperança. Ou seja, são esses 8 estágios aí que Erickson ele traz pra gente, tá? E nós temos alguém que vai falar agora sobre o nosso sentimento na afetividade, que é Henri Vallon, tá? Que pensa no desenvolvimento integral, ou seja, o desenvolvimento como um todo, tá? Não só pelos seus aspectos sociais, nem sobre seus aspectos cognitivos. Ele tem um foco principal, que é a integridade social como um todo, tá? Um desenvolvimento com uma interação entre a afetividade, a motricidade e a cognição, ou seja, o afeto, ele já me entende que a criança ela pode sim, sentir afeto por um professor e aprender de uma forma melhor. Nós mesmos somos assim, não é verdade? Então ele me fala muito sobre o afeto. Se cair na prova de vocês falando qual pensador que vem falando sobre a afetividade, pode marcar Henri Vallon, que vai estar com a alternativa correta, tá? E aí ele me fala também sobre a importância da expressão emocional no aprendizado. Eu separei para vocês aí um resumão, ou seja, ele é cobrado em 99% dos concursos, tá, por incrível que pareça. Um resumão sobre Vallon. Bom, quem foi Henri Vallon? Ele foi um psicólogo, filósofo e educador francês. Ele é criador da teoria psicogenética que une os aspectos biológicos, emocionais e sociais no desenvolvimento humano. E qual é a teoria dele? Todos eles traduzem, né, todos eles trazem para a gente uma teoria. E qual é a teoria de Vallon? Ele enfatiza a relação entre a emoção, a motricidade e a cognição no processo de desenvolvimento do indivíduo, tá? Ele difere de Piaget, que prioriza apenas os estágios cognitivos, tá? E ele enfatiza as emoções e o meio social. Ou seja, a diferença dele para Piaget é essa. Piaget vem muito sobre os estágios, os 4 que nós já vimos, já ele vem falando sobre a emoção como seu meio social, tá? E ele me fala também, que é algo como um fator dominante durante todo o desenvolvimento, tá? E a importância da emoção para ele. Ele considera a emoção como a base das interações humanas, tá? Influenciando a aprendizagem e o comportamento. De fato, ele está corretíssimo, tá? As emoções, elas têm esse poder, esse domínio, tá bom? Em concursos, é comum relacionarem a emoção à construção das relações sociais e ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, caiu sobre emoção, marque Henri Vallon. Então combinou, né, gente? Bora lá. Já agora, psicologia da aprendizagem, espero que vocês tenham entendido sobre a psicologia do desenvolvimento. Se ficou alguma dúvida, volta lá o vídeo, anota e me manda mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? A psicologia da aprendizagem, ela tem as principais teorias de aprendizagem. O behaviorismo de Skinner, Watson e Pavlovsky, tá? A aprendizagem baseada em um condicionamento, ou seja, a aprendizagem ela é baseada em alguma coisa. E me fala agora sobre o reforço positivo e negativo para moldar esses comportamentos. Comportamentos de quem? Do indivíduo que está em processo de construção de conhecimento, tá? O cognitivismo, tá? Em Piaget. Gente, toda vez que eu falo cognitivo, vamos lembrar da mente, vamos lembrar de Piaget, tá bom? É, Ausubel e Browner também vai estar trabalhando com o cognitivismo, tá bom? Com a mente. Os processos mentais na aquisição do conhecimento, ou seja, como que a mente trabalha para construir, como a mente trabalha para adquirir essas aquisições do conhecimento, tá? Na aprendizagem significativa, nós temos Ausubel, tá? E a descoberta, nós vamos ter o Browner, tá bom? Ou seja, esses dois aí, eles vão trabalhar sobre isso. Piaget na aquisição da construção do conhecimento, na aprendizagem significativa, perdão, ao Subel nós vamos encontrar, e na descoberta o Browner também nós vamos encontrar. Browner lembra até Browner, né, gente? O construtivismo, Piaget e Vygotsky, essa dupla sertaneja aí que eles não se separam, tá? Nós já lembramos que o construtivismo é aquele processo de construção, ou seja, a aprendizagem como um processo de construção ativa do conhecimento. Ou seja, o aluno construindo seu conhecimento, tendo como base a mediação de quem?
do professor, tá? O professor agora ele vai ter um papel principal, o papel fundamental de ser um professor mediador durante esse processo de conhecimento, tá bom? Na construção ativa. Humanismo, Carl Rogers e Maslow, tá? A valorização do desenvolvimento pessoal, humanismo, desenvolvimento pessoal do indivíduo, tá? As necessidades humanas como a base do aprendizado. Que aprendizado é essa, gente? Aquilo que a gente vai levar para a vida. Que necessidade é essa? Aquilo que a gente vai ter na nossa vida, tá? Nós vamos ter agora a pirâmide de Maslow, que eu trouxe para vocês também, tá? Na realização pessoal. É aquilo ali que o indivíduo ele vai se satisfazer, tá bom? A criatividade, o talento, o seu desenvolvimento pessoal, o eu, a estima, o reconhecimento, o status, a autoestima, tá bom? Teve estima, lembra de autoestima. Autoestima de quem? Da pessoa que nós vamos estar falando, tá? A social, o amor, a amizade, a família, a comunidade, aquele meio em que ele está inserido, que ele vai precisar se comunicar, que ele vai precisar dialogar, que ele vai precisar conversar. A segurança, tanto a segurança física, como também da sua saúde, a preocupação que o indivíduo vai ter com a segurança da sua família, tá? E a fisiologia, ou seja, aquilo que ele precisa para sobreviver, né? Comida, água, abrigo, descanso, tá? Vamos lá, gente. Isso aí é bem legal. Essa pirâmide ela é bem legal, porque a gente encontra várias vezes a gente nessas fases aí. E na educação? As implicações para a educação. Bom, o professor ele vai ter um papel como facilitador durante o processo de aprendizagem, tá? O uso das metodologias ativas, ou seja, uma aprendizagem baseada em métodos de projeto de gamificação, metodologias ativas, tá? A importância do ambiente social e emocional no ensino, adaptação do ensino para diferentes estágios de desenvolvimento, respeitar o processo de cada um, tá? Eu sempre falei isso para vocês. Nós, como educadores, como professores, temos que estar bem atentos em relação ao processo que o nosso aluno ele se encontra, tá? E cabe a nós aceitar esse processo também, tá bom? E a avaliação formativa, nós já falamos sobre avaliação, porém nós vamos voltar a falar quando a gente fazer o nosso resumão, tá? Uma avaliação formativa e diagnóstica, ou seja, sempre estar observando como é que está a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adulto, caso a gente encontre isso em sala de educação de jovens e adultos, tá? E sempre entender e compreender, não só julgar, tá, gente? Pegar daquilo ali, daquele diagnóstico e moldar nas nossas salas de aula, tá bom? Avaliação formativa e diagnóstica para personalização do ensino. Essa personalização do ensino, ele quer dizer, ou seja, elaborar projetos, elaborar planos que vai mudar aquela realidade, se for preciso, tá bom? Galerinha, bora fazer as questões agora. Vou fazer com vocês, tá bom? As 20 questões que nós já vamos encontrar. Sentiu dúvida na explicação? Volta ao vídeo, assiste novamente. Continua com dúvida? Me dá um grito que a gente vai resolver juntos. Amores, vamos lá resolver as questões, tá? Vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Questão 1. Para Piaget, nós vamos ter que lembrar do nome de quem, galera? Estamos falando de quem? Ai, que eu tô sem a minha lupinha, sem o meu negocinho para circular. Mas vamos lá. Nós vamos circular a palavra Piaget, nós vamos estar falando sobre ele, tá? Nós vamos lembrar sempre de marcar as palavras importantes, tá bom? Bom, para Piaget, qual é a fase que a criança desenvolve a capacidade do pensamento abstrato? Ou seja, quando a criança ela já consegue entender, né, o pensamento abstrato. Quando ela vai começar, quando ela já desenvolve, qual fase que ela se encontra? A, sensório motor. B, pré-operatório. C, operatório concreto, perdão. Ou D, operatório formal. Galera, a resposta dessa questão aí é a letrinha D. É nessa fase que a criança, o operatório formal, é que a criança ela vai desenvolver a capacidade do seu desenvolvimento, né? Do seu pensamento, perdão, abstrato, tá? Vamos lá para a questãozinha número 2. Tô lendo aqui, porque eu tô acompanhando junto com a apostila de vocês. Eh, de acordo com Vygotsky, nós estamos falando de quem? Vygotsky, vamos circular a palavrinha dele, tá? O nomezinho dele. Qual conceito descreve o espaço entre o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda? Galera, bora lá, vamos lembrar. Qual o espaço, qual o intervalo, o que que fica no meio? Isso mesmo, é a zona de desenvolvimento proximal.
Lembra que existe a real? Então, a proximal, ou seja, é aquele espaço em que vai entender, né, é naquilo que a criança é o que difere o que a criança consegue fazer sozinha, e o que a criança consegue fazer com ajuda. Resposta certa, letrinha B. Vamos lá para 3. Segundo Erikson, qual conflito caracteriza a adolescência? Vamos lá, nós estamos falando de adolescentes. Qual o conflito? Qual o maior conflito para Erikson que passa durante essa fase da adolescência? A confiança e a desconfiança? Não, não é a confiança e a desconfiança, não, tá? B. Identidade versus a confusão de papéis? C. Iniciativa versus a culpa? Ou D, generatividade e a estagnação? Galera, é a identidade e a confusão de papéis, ou seja, a adolescência para ele é marcada por isso, tá? É esse conflito entre a identidade, sobre quem sou eu, e a confusão do papel desse indivíduo, tá? Então a resposta certa também é a letrinha B. E aí já cai aquela desconfiança: caraca, tá dando muito B. Vamos continuar, bora lá. Bom, qual abordagem teórica enfatiza a interação social na aprendizagem? Galera, bora lá. A interação social nada mais é do que o contato que eu tenho com o outro, né? A interação que eu tenho com o outro. E por falar nisso, eu tenho que entender que eu estou falando de quem? Isso mesmo, galerinha de Vygotsky, né. Então quando eu falo disso, eu vou falar um pouco também sobre o sociocultural. Então a resposta certa é a letrinha C de concursado, tá. Vamos lá, essa aí saiu um pouco embolada embaixo, então eu tô acompanhando aqui na tela do meu telefone, tá. Vamos lá. O behaviorismo se baseia no princípio de quê? Bora lá. A, o aluno aprende melhor ao interagir com o colega? Não. B, a aprendizagem ocorre por reforços e punições? Será que é isso? C, a emoção tem papel central na aprendizado? Ou D, a aprendizagem depende exclusivamente da maturação biológica? Galera, o behaviorismo, ele vem falando para mim que a aprendizagem se baseia no princípio de quê? Através dos reforços e punições, tá? Então a resposta certa é a letra B. Vamos lá. Número 6. No modelo de Maslow, a necessidade de estima está relacionada ao quê? A, a alimentação e o sono. B, a segurança e a estabilidade. C, a autoaceitação, perdão, e o reconhecimento social. Ou D, a realização pessoal. Galera, bom, Maslow está relacionado à autoaceitação e o reconhecimento social. Ou seja, quando o indivíduo se aceita e entende em qual sociedade, ou seja, em qual contato com o que ele está inserido. Resposta certa é C de concursado, tá? Bora lá. 7. Para Vallon, Henri Vallon, olha só, hein? Ele destaca a importância de qual aspecto, olha só, esse aí é fofinho, qual aspecto no desenvolvimento infantil. Vallon, ele vai estar falando sobre o que eu falei com vocês? Sobre a emoção, a motricidade e a cognição. Então nós vamos ter aí a resposta certa, a letrinha C de concursado. Falou em Vallon, lembra da emoção, da motricidade, da cognição, tá? 8. Segundo Alsubel, a aprendizagem significativa ocorre quando acontece o quê? A, o aluno recebe reforços positivos constantes. B, o conhecimento novo se relaciona ao conhecimento prévio. C, o ensino é completamente livre, sem qualquer orientação. Ou D, a memorização das informações é incentivada. Galera, Ausubel ele entende que a aprendizagem significativa, ela é além do que a criança aprende na escola. É aquilo que ele já sabe, tá? Ou seja, o conhecimento prévio para aquilo que ele ainda vai adquirir, um conhecimento novo. Então a resposta certa aí é a letrinha B de bola, tá? Bora para 9. O conceito do ensino por descoberta, ou seja, a investigação no qual o aluno constrói ativamente o conhecimento, foi desenvolvido por quem? Por Skinner, por Browner, por Pavlov ou
Thorndike. Galera, nós vamos ter aí agora Browner falando para a gente sobre esse processo, tá? Ou seja, é o ensino por descobertas. Nós vamos ter aí a resposta certa, a letra B. Vocês estão acertando? Depois vocês mandem para mim lá no grupo quantas vocês acertaram, tá? Questão 10. Bora lá. Qual das alternativas não? Então nós já sabemos que nós temos que circular a palavrinha não. Não representa uma característica do desenvolvimento infantil, segundo quem? Segundo o nosso tio aí, Piaget. A. A aprendizagem ocorre antes do desenvolvimento. B. O conhecimento é construído pela interação com o ambiente. Piaget acredita nisso, tá? O desenvolvimento ocorre por estágios sequenciais? Sim. Lembra dos 4 estágios? São esses. A criança passa por períodos de assimilação e acomodação? Sim. Ou seja, ela vai entender o que tem que fazer, ela vai assimilar aquilo ali e ela também vai estar acomodada, ou seja, o que ela consegue fazer, tá? Então a resposta certa aí é a letrinha A de aprovado. A aprendizagem ocorre antes do desenvolvimento. Piaget não acredita nisso, tá? Não é nenhuma característica de Piaget. 11. De acordo com Vygotsky, o aprendizagem ocorre primeiro. Vocês lembram que Vygotsky, ele é aquele que gosta de trabalhar em conjunto? Ou seja, ele acredita pra gente que a aprendizagem ela vem no A, no nível individual? Não. Ele gosta de ser, né, parceiro de todo mundo, ele gosta de trabalhar em conjunto. B, no nível social? C, de forma espontânea, ou D, a partir de reflexos inatos. Galera, Vygotsky, ele gosta do social, ele gosta do povão, né? Eu acho que se hoje Vygotsky estivesse vivo entre nós, ele estaria em uma roda de samba por interagir tanto com outras pessoas. Então, nós vamos ter aí a resposta certa, a letra B, tá? A aprendizagem ocorre primeiro no seu nível social. 12. Mais uma vez, hein? O behaviorismo, o reforço positivo, ele ocorre quando? O que que ele é? A. Diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer. B. Aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. C. Não tem efeito sobre o comportamento. Ou D. Elimina permanentes comportamentos indesejáveis. Não, ele aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer. Então a resposta certa é a letrinha B. Até combinou, né, gente? Bora lá para 13. Hã, qual é o exemplo do reforço negativo? Bora circular a palavra reforço negativo. A. Dar um prêmio de bom comportamento? Bom, se é um reforço negativo, automaticamente o indivíduo ele não está acertando aí, né, gente? Como é que eu vou dar um prêmio de bom comportamento? Então a gente já vai anulando essa questão aí, tá? Bora lá. Repreender a criança por mau comportamento? Nesse conceito não, tá? Retirar uma tarefa difícil após um bom desempenho? Sim. Ou seja, ele vai pegar daquilo ali de um reforço negativo, ele vai retirar essa tarefa difícil após um bom desempenho daquela turma ou daquele indivíduo. Ou D, aplicar um castigo após uma resposta errada. Não. Ou seja, galera, vai trabalhar com isso, tá? O reforço negativo, ele vai retirar uma tarefa difícil, ou seja, aquilo que para um professor poderia ser impossível, após um bom desempenho. Digamos que a gente poderia até estar usando isso daí no meio de sondagem. Então, a resposta certa é a letra C de concursado. Vamos para 14. Essa é boa, hein? O estágio sensório-motor. Bora lá. Sensório-motor, nós vamos entender que ele ainda está bebezinho. Falou de sensório-motor? Lembra do bebezinho, tá? Ocorre qual faixa etária? Bom, se ele está bebezinho, nós vamos ocorrer esse estágio motor no seu 0 a 2 aninhos, tá? Depois nós temos o pré-operatório, e vai passando por fases. Então a resposta certa é a letra A de aprovado. Perdão. Questão 15. De acordo com Browner, a representação do conhecimento ocorre em 3 formas, exceto, vamos lá, agora eu quero saber qual forma que não ocorre a representação do conhecimento, segundo Browner, tá, gente? A, é inativa, B, icônica, ou C, simbólica, ou D, arreflexiva. Bom, ele me fala que ocorre através da inativa, da perdão, da icônica e da simbólica. Então, o que ficou para mim sobrando, em que não ocorre segundo ele, é a reflexiva. Quando eu falo de reflexiva, eu falo de reflexão. Então, a resposta certa é a letra
D. Bora lá, 16. A motivação extrínseca ocorre quando: A, o aluno busca recompensas externas. A aprendizagem, ela é impulsionada pelo prazer de aprender. Há reforços constantes do professor ou o ensino é altamente estruturado? Galera, a motivação extrínseca, ou seja, é quando ocorre muito prazer pelo aprender do aluno, tá? Quando o aluno ele chega para a gente com vontade mesmo. Então, nós vamos colocar aí a resposta certa, a letra B de bola, tá? 17. Qual teoria enfatiza o papel do desenvolvimento moral, vamos circular a palavra moral, na aprendizagem? A. Teoria de Kohlberg, teoria de Pavlov, teoria de Browner ou teoria de Tordek? Galera, nós vamos ter aí a teoria de Kohlberg, tá? Que vai falar para a gente sobre a moral, o papel da moral na aprendizagem, tá? Apareceu moral, lembra desse carinha aí. Resposta certa, A de aprovado. 18. No ensino construtivista, bora lá. No construtivismo, nós vamos entender que é um processo de construção, tá? Então, qual é a função do professor? O professor ele deve fazer o quê? A. Apenas transmitir o conhecimento pronto? Não, isso aí é a nossa pedagogia tradicional, vocês lembram? Atuar como mediador do processo de aprendizagem? Sim, o professor ele vai mediar aquele processo. Então, a resposta certa é a letra B. 19. O conceito de scaffolding, em que o professor fornece suporte temporário ao aluno, foi desenvolvido por quem? Ou seja, o suporte, aquela mediação. O professor ele vai mediar o conhecimento junto com o aluno durante um tempo, né, até ele conseguir fazer sozinho, perdão. E quando eu falo de mediação, eu lembro de quem? Isso mesmo, no meu tataravô Vygotsky. Então a resposta certa é a letra B. E a última questão, vamos lá. Qual das alternativas melhor representa o modelo do ensino humanista? Vocês lembram que eu falei para vocês que o humanista foca no principal, que é a formação integral do aluno? Vamos ver se a gente tem alguma alternativa falando sobre isso. A ênfase na memorização dos conteúdos? Não, isso é o tradicional. O foco na formação integral do aluno? Sim, na formação daquela criança, tá? Então, a humanista vai estar trabalhando com o foco na formação integral do aluno. Amores, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida me mande mensagem que eu tô aqui para dar um suporte para vocês. Um super beijo e bons estudos.